Glória a Deus. Bispo Bruno Fonseca, profeta de Deus dessa casa, será o instrumento para nos trazer a palavra hoje. Receba o homem de Deus com palmas nesse momento. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer ao meu bispo Wagner, que me deu, durante todo esse ano de 2025, nós teremos um compromisso aqui no último domingo do mês. Eu estarei ministrando. Amém? Então você já vai lembrar que todo domingo que tiver manhã de adoração, à noite eu estarei ministrando a palavra de Deus aqui, compartilhando uma porção com os irmãos. Gostaria muito da sua intercessão por isso. Amém? Estamos no ano de Davi, nesse primeiro mês falando sobre achei Davi o meu servo, com meu santo óleo te ungir. E eu quero compartilhar com vocês 3 versículos em lugares diferentes. Primeiro em 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. É Christian que está ali, né? Christian é uma benção. 1 Samuel 16, 13. Depois, Christian, 2 Samuel 2, 4. E 2 Samuel 5, 3. 1 Samuel 16, 13. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 13, primeiro versículo. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 2 Samuel capítulo 2 agora. 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 4. 2 Samuel 2, 4. Já está aí no telão, você pode acompanhar. Diz assim: E os homens de Judá vieram e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. E eles contaram a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram aqueles que sepultaram a Saul. Versículo 7 do capítulo, versículo 11 do capítulo 2. Estamos em 2:4, vai para 2:11. Deixa eu esperar aqui aparecer. 2 Samuel 2:11. Aí. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom sobre a casa de Judá foi de 7 anos e 6 meses. E por fim, 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 3, diz assim: Assim todos os anciãos de Israel vieram até o rei em Hebrom, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre todo Israel. Amém? Você pode curvar sua cabeça, vamos orar. Pai, primeiramente eu te peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, os meus pensamentos, meus sentimentos, meus gestos, as minhas atitudes, as minhas palavras. Tudo, Deus, que no decorrer desta semana, deste dia, que de mim procedeu, que entristeceu o teu espírito, que desagradou a tua presença em mim, eu te peço perdão, Deus. Reconheço que sou homem, que sou limitado, que sou falho, e dependo
dependo da tua presença para permanecer sobre este altar. Aqui está a tua igreja, o teu povo, reunido para ouvir a tua palavra. Que eu seja apenas um instrumento, Deus, em tuas mãos. Como diz o nosso querido pastor Maurício, que eu seja apenas uma torneira e que ela esteja limpa para que a tua água possa jorrar e saciar a sede dos teus filhos reunidos nesta noite. Por misericórdia, Deus, use a minha vida, use a minha voz, use o meu intelecto, use o meu corpo como instrumento em tuas mãos. Fale conosco nesta noite. Fale também comigo. Eu também quero ouvir a sua voz. Mas que ninguém saia daqui, Deus, sem compreender a tua palavra. Todo roubador da semente seja repreendido e amarrado na autoridade que há no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Esteja no nosso meio, Senhor. Continua a fluir. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E só quem concorda comigo, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. A inspiração que o Espírito Santo deu ao nosso presidente, o bispo Wagner Tavares, para esse ano é excelente. Um exemplo como Davi, a vida de Davi, ele é um dos personagens mais descortinados da Bíblia Sagrada. Eu analiso a vida de Daniel e você não encontra escrito, pelo menos escrito na Bíblia. Com certeza houve falhas, porque a Bíblia diz não existe um justo nenhum sequer. A Bíblia também diz todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas na história de Daniel você não encontra falhas, erros explícitos ali. Na história de José, o erro explícito que você vai ver ali é quando ele faz aquele jogo com os irmãos. Quando ele finge não ser quem ele era. Quando ele prende um, manda trazer o outro. Ali ainda estava a dor de tudo que ele havia sofrido presa no seu peito até que ele liberasse o perdão. Mas a vida de Davi ela é explícita. Deus mostra tudo, os acertos, os erros, o pecado, o adultério, a negligência na criação dos filhos. É um personagem que nós nos identificamos com ele. Davi, a Bíblia vai nos dizer, no tema deste ano, que é o Salmo 89, versículo 20, a Bíblia diz, achei Davi. E quando a Bíblia diz que Deus o achou, ele achou porque estava procurando. O próprio Jesus disse à mulher samaritana, o Pai procura os verdadeiros adoradores. E quando eu me debrucei nesse salmo, primeiramente no meu coração, eu tinha intenção de pregar o Salmo 89, mas eu não ia conseguir, porque tem tanta coisa ali. Eu digo, meu Deus, se é o ano de Davi, depois a gente vai pegando algumas porções. Eu me apegaria àquele texto e ficaria com uma mensagem sem conseguir terminar. Mas quando eu li, achei Davi, se ele achou é porque ele procurava. Se Jesus, no seu tempo, anos e anos depois de Davi, vai dizer à mulher samaritana que Deus está procurando, então eu entendo que ainda hoje Deus está buscando alguém. Deus está procurando alguém. Deus está analisando, está fazendo triagem, está peneirando. Nós temos que ter um entendimento que a Bíblia nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o contexto deste texto é a casa de Cornélio. Quando Pedro acha de que os gentios não eram dignos de receber o Espírito Santo, enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. Então Pedro disse, é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar ele faz acepção.
para encher do seu espírito e transformar em uma tocha no meio de uma geração. Ele faz acepção. E para isso acontecer na vida de alguém, ele tem que encontrar em você um coração. Então ele diz: eu achei a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo eu o ungi. Nessa noite Deus está olhando as ovelhas da Arena Batista da Orla, reunidas nesse domingo à noite do culto da família, e está procurando alguém disposto a se entregar a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de dar a Ele nessa noite o seu melhor, depois de um domingo de verão, depois de um domingo de sol, depois de um domingo de praia, depois de um domingo que a sua cabeça já fica pensando na segunda que vai começar. Deus está procurando alguém nessa noite para adorá-lo com uma entrega diferente das demais pessoas na terra. E quando Deus encontra Davi, Deus vai ungir. Achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu te ungi. A unção de Davi, ela é tão grande que ela vai ser repartida em 3 vezes. Nós lemos aqui, 1 Samuel 16, que Samuel vai à casa de Davi, dentro da sua família, e unge ele. Primeira unção. 2 Samuel, capítulo 2, em Hebrom, em uma cidade da tribo de Judá, ele é ungido pela segunda vez rei sobre a tribo de Judá. E em 2 Samuel 5, os anciãos de Israel que enviam até ele, faz com ele um pacto, e ele é ungido pela 3ª vez sobre todo Israel. O tema da mensagem de hoje é as 3 unções de Davi. As 3 unções de Davi. Eu vou ser muito fiel ao tempo. Eu vou falar aqui a primeira, a segunda, se der tempo a gente encerra, se não der a gente dá uma pincelada e vai dar tudo certo. A primeira unção que Davi vai receber é a unção de preparação. É uma unção de capacitação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você tiver papel e caneta, anote isso, porque pode ser uma chave para a sua vida. Você pode até chegar a algum lugar sem estar preparado, mas muito difícil é você conseguir permanecer neste lugar. Eu vou repetir mais uma vez. Você pode até chegar a algum lugar sem estar preparado, mas muito difícil é você permanecer neste lugar. Existem exceções, mas é difícil. Daniel foi muito bem preparado. Por favor, Cristian, já deixe preparado aí primeiro, Daniel 1:21. Quando Daniel chega em Babilônia, ele vai entrar na faculdade de Nabucodonosor de 3 anos. Durante 3 anos tinha que se alimentar da comida do rei e ser instruído em toda a ciência, a língua dos caldeus, astrologia, tudo que a Babilônia tinha, ele tinha que aprender. Depois de 3 anos de preparação, a Bíblia vai dizer que Daniel e os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são levados à presença do rei para uma prova oral, sabatina. E a Bíblia nos diz que em todas as questões que foram perguntadas a Daniel e seus companheiros, foi encontrado nele 10 vezes mais inteligência do que os outros. A preparação levou ele à fidelidade a Deus em primeiro lugar. E agora, depois de 3 anos sendo preparado para assistir ao rei, ele é encontrado 10 vezes mais inteligente. E a Bíblia vai dizer, em Daniel capítulo 1,
versículo de número 21, que Daniel chega no reino e começa a assistir Nabucodonosor. Nabucodonosor morre e vem Nabonido, e Daniel está lá. Daniel vê Nabonido morrer e Belsazar está lá. Belsazar sai e entra Dário, Dário sai e entra Sírio. Apesar de alguns dizer que Dário e Sírio se trata da mesma pessoa, mas coloque por favor, 1 Daniel 1:21 diz assim: e Daniel esteve até o primeiro ano de Ciro. Ele começa em Nabucodonosor e até Ciro ele está na mesma posição, ele está no mesmo cargo, ele tem a mesma unção, ele tem as mesmas características, porque a preparação dele levou ele de um rei a outro, de outro a outro e de outro a outro. Você pode até chegar em algum lugar sem estar preparado, mas permanecer é outra coisa. Mas Deus está dando a primeira unção a alguém que está me ouvindo aqui e está dizendo: eu estou te preparando, eu estou te lapidando, eu vou te levar a lugares altos. Aguenta a minha preparação. Meu Deus, eu venho no carro falando com minha esposa: eu quero dar um estudo, eu não aguento, queima um fogo em mim, um negócio. Oh Jesus, esteja atento na sua preparação, não despreze a sua preparação. A sua preparação é importante. Imagine, Samuel chega na casa de Jessé: eu vim ungir os teus filhos. Passou todos, não é nenhum deles, trouxe o menor, venha. É você, ungiu. Aí alguém pensa que a partir do momento que Davi se ajoelha e recebe o óleo de Samuel, aí a Bíblia completa assim: a partir daquele dia, o Espírito do Senhor era com ele para onde quer que ele ia. Glória a Deus. Mas o que não entendemos da primeira unção é que ela não desce na sua cabeça hoje, e hoje você vai sentar no trono. Quem sabe, quando Samuel saiu ali, aí Jessé chamou Davi e disse: vem cá, meu filho, cadê as ovelhas? Está lá, então volte e vá cuidar. Meu pai, o senhor não viu? O profeta entrou aqui, derramou. Eu sou o rei de Israel. Você foi ungido, mas você ainda precisa ser preparado. Quem está me entendendo? Eu lembro de um jovem que recebeu uma profecia na igreja. E o profeta disse assim para ele: você vai pastorear multidões. E ele se jogou no chão, chorou. O pastor, entendendo aquela chamada, disse: vem amanhã no gabinete, vamos conversar. Quando o jovem chegou, o pastor disse: eu vi a profecia que foi liberada sobre a sua vida. E eu tenho um grupo de 5 jovens que eu quero colocar na sua mão, para você começar a discipular. Ele levantou da cadeira e disse: ô pastor, o senhor está sem visão, pastor. Só não entendeu o que foi que o profeta falou, não. Ele disse que eu vou pastorear multidões. E o senhor quer me dar 5? E o pastor disse: meu filho, uma coisa é a profecia, outra coisa é o tempo do cumprimento dela. Não despreze a sua preparação. Davi vai sair dali e ele vai assistir Saul. Entenda, Davi vai estar com Saul. E eu estava estudando isso. Saul reinou 42 anos sobre Israel. Os teólogos, entendedores de Bíblia, estudiosos, depois analisem. Em 1 Samuel capítulo 13, quando você compara as versões, tem versão que diz assim: Saul reinou o primeiro ano, e no segundo ano ele separou 3.000 homens. 1 Samuel capítulo 13. Mas tem tradução que diz assim: Saul começou a reinar por 30 anos, reinou 42 anos, e em 2 anos de reino ele separou 3.000 homens para si. Tem outra tradução que não diz desses 2 primeiros anos. Fala: Saul começou a reinar com 30 anos e reinou 42 anos de Israel. Por isso que nós temos que comparar. Então eu entendi que Saul, no capítulo 13, ele reinou 2 anos
com Deus ao seu lado. No mesmo capítulo 13, Deus vai chamar Samuel e vai dizer: já tenho no meu coração escolhido alguém para substituir Saul, porque eu o tenho rejeitado. Com 2 anos de reinado de Saul, ele reinou 42. Mas com 2 anos, ele já tinha sido rejeitado por Deus. Deus já não estava mais com ele. Se você acompanhar o 14, o 15, 16 é a unção. No 17, o demônio já está atormentando Saul. E o lapso de tempo não é muito, são 2 anos que ele andou com Deus no seu reinado. E depois Deus o rejeitou. Davi está agora andando com ele, vendo os seus erros, vendo as suas falhas. A primeira unção é a faculdade de Deus na vida do crente. A primeira unção é para te preparar. Ninguém vai ser doutor, bacharel de nada se ele não tiver uma preparação. A academia, a faculdade, para alguns são 4 anos, para mim foram 5 anos, e depois dali você ainda não sabe nada, é só uma preparação. Por isso que você não pode desprezar a sua preparação. Agora Davi vai ter que aprender com os erros de Saul, para quando a oportunidade dele chegar, ele não cometer os mesmos erros. 2 reis vão ser faculdade para Davi: Saul e Aquis. Saul está perdido, é o primeiro rei de Israel. Ele não sabia como se comportar, ele não sabia como agir, ele se perde no caminho, ele se afasta de Deus. Aquis já tinha mais tempo como rei, porque os filisteus já vinham de rei em rei. Israel vai pedir isso no tempo de Samuel, querendo ser igual às outras nações. No seu período de preparação, Deus está lhe dando um alerta. Observe quem está acima de você, veja quem é o seu mentor, e se você encontrar erros nele, aprenda com os erros dele, para que você não aprenda com os seus. É muito mais fácil aprender com o erro do outro do que aprender com o seu, porque em você dói. Então Deus está dizendo: não despreze a preparação, a unção está sobre você, mas eu ainda estou te preparando. Aleluia. Catuque essa pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para ele assim: você está sendo preparado. Diga para ele: tenha paciência. Não é da noite para o dia. Esteja atento. A sua preparação, ela vai determinar aonde você vai chegar. Isso eu estou falando para a vida, não é só para a carreira cristã. Alguém reclama hoje: bicho, estou apertado, estou duro, está difícil a caminhada. Mas ele falou sobre colheitas da vida, a gente que come açúcar e tal, e a conta chega, a vida também. Você não quer se especializar, você não quer estudar, você não quer concorrer com alguém em concursos, e aí a vida vai passando e aquele salário mínimo está ali todo dia. Aquele salário de 2.000 está ali todo dia. E ninguém consegue viver bem com um salário assim. E às vezes a gente se queixa: oh meu Deus, mude a minha história. Aí você está rodando lá nas redes sociais, aí aparece curso de não sei o que, e você pula. Aí aparece faculdade online à distância, você pula. E você fica pedindo a Deus uma melhora na sua vida, sendo que a sua preparação, a sua parte você não está fazendo. A sua preparação determina aonde você vai chegar. Tem alguém aqui entendendo isso? Não despreze a preparação. A sua preparação, quando Davi está fugindo de Saul, e ele rompe, ele percebe que Saul quer matá-lo. Ele já havia lutado muitas guerras por Saul. Saul armou armadilhas para tirar a vida de Davi nas guerras, para colocá-lo na frente da batalha, para pagar o dote de Mical. Saul disse: eu quero 200 prepúcios dos filisteus. Ele tinha que matar 200 homens e trazer os prepúcios como dote, armadilhas para matar. Mas Saul maquinava, Deus era com Davi.
e dizia: eu estou te preparando. Você já passou pelo leão, você já passou pelo urso, você já passou pelo gigante, você já passou pelas lanças inflamadas de Saul. Esses prepúcios vão vir dobrado, porque eu serei contigo. Quando ele percebe que Saul queria a tua morte, que ele desvincula, ele já tinha uma preparação para liderar. Ele já estava preparado para ser líder, não de todo Israel ainda. Ele ainda ia viver a segunda unção e ainda ia viver a terceira unção, até chegar na promessa de Deus. Mas quando ele sai, ele já sai dali com uma capacidade para liderar. Ele já sai dali com um talento, que o período que ele passou na casa de Saul, conseguiu adquirir a ele conhecimento de liderança. Então o que é que ele faz? Christian, por favor. 1 Samuel 22. Ele vai para a caverna do Adulão. E a família dele vem ter com ele. Entenda a situação. Você precisa entrar na Bíblia para você entender a Bíblia. Quando ele vai para a caverna do Adulão, ele está fugindo para não morrer. Ele não consegue se sustentar sozinho, porque ele teve que ir nos sacerdotes comer os pães da preposição e sair com a espada de Golias debaixo do braço, que nem espada ele tinha. Ele não conseguia se sustentar. Mas quando ele entra na caverna, a família, os irmãos, o pai e a mãe dele vêm até ele. Agora ele não só precisa se sustentar, agora ele tem que sustentar o pai, a mãe e os irmãos. E quando ele menos espera, Deus mandou para ele uma equipe que ninguém queria. E qual era a equipe? Olha aqui. Davi se retirou dali, escapou para a caverna do Adulão. Pode seguir. Aleluia. Ouviram seus irmãos, toda a casa de seu pai, desceram ali. Ele já não podia sozinho, agora tem a família para ele sustentar. Agora vá. Aí Deus vai mandar uma equipe. E se ajuntou a ele todo homem. Primeiro, em aperto. Segundo, endividado. Terceiro, de espírito desgostoso. Que equipe maravilhosa, hein? Eu vou lhe dar uma grande obra. E eu tenho uma equipe para entregar na sua mão. Quem é, Bispo Bruno? Endividado. Você quer? Você já teve um grande amigo endividado? Você não pode dizer a ele que você está com dinheiro. Não pergunte aí a pessoa que está do seu lado, é assim ou não é? Olha, eu conversei até isso com o Bispo Wagner. Nós precisamos fazer um marketing do nosso negócio, da nossa carreira. Vocês sabem que eu sou advogado. Toda audiência que eu ia, estou saindo aqui, irmão, audiência, para mim eu estou fazendo aquela propaganda, né? Tirava uma foto. Estou indo aqui agora flagrante, aqui 2h da manhã. Mas acredite, toda vez que eu fazia uma postagem dessa, acredite, estou falando aqui diante de Deus. Era eu postar num flagrante, aí a pessoa já, pô, um flagrante, 2.000, 3.000 ele está ganhando. Aí o telefone, ô meu primo, ô meu pai, abaixo de Deus só você. Me empreste isso, me consiga isso. Falei, rapaz, não está sendo um negócio essas propagandas minhas. Porque é difícil você ter alguém endividado do seu lado. Em aperto, endividado. Como é que a gente... Endividado é alguém que tem dívida. Em aperto é aquele que as dívidas já embolou tudo. SPC, Serasa, agiota, carro em busca e apreensão, aluguel com ordem de despejo. Você está entendendo? E desgostoso de espírito, não tem palavra que entre em alguém desgostoso de espírito. Porque Deus vai te dar dupla honra. Mas isso aí não é para mim, não. Ele está desgostoso de espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Mas a preparação dele nas guerras, na casa de Saul, deu a ele o talento da liderança. Ele podia reunir aqueles 400 homens que vieram até ele e disseram assim, rapaz, eu não tenho condições de me sustentar. Eu estou aqui com meu pai, minha mãe, meus irmãos, a mulher de meus irmãos, meus sobrinhos, está tudo aí, está vendo aqui? Aí vocês são 400, eu vim com um pedaço de pão do sacerdote que morreu lá porque me deu. Não dá! Mas aí a Bíblia vai dizer assim, e ajuntou-se a ele todo que se achava em aperto, endividado, desgostoso de espírito, e ele se fez chefe deles. Você está me entendendo?
Esses homens endividados, em aperto e desgostoso de espírito, que vieram até Davi, se tornou na liderança dele um exército. Analise a Bíblia, nunca perdeu uma batalha, nunca perderam uma guerra, foram vitoriosos em tudo onde eles enfrentaram. Não despreze a sua preparação e nem despreze as pessoas que Deus colocar do seu lado. Seja líder sobre eles, impulsione eles, levante eles. A unção já está sobre você. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Aí agora, na sua preparação, aprenda a servir. Porque um dia você vai estar num lugar que muitos te servirão. Mas você tem que aprender a servir. Davi serviu a seu pai. Davi serviu a Saul. Davi serviu a Aquis. Davi serviu aqueles 400 homens que depois se tornaram 600 famílias. E antes de tudo, Davi servia a Deus. Achei Davi, meu servo. Aprenda a servir. Às vezes as palavras de impulsionamento nos empodera, isso é bom. Mas empoderamento não se confunde com falta de humildade. Você sai daqui empoderado, mas sai para servir com empoderação. Quem está me entendendo, diga amém. Aprenda a servir. A última etapa de Davi na primeira unção é em Ziclac, capítulo 30 de 1 Samuel. Não precisa colocar, que é muito grande. É para você entender. Capítulo 30 de 1 Samuel. Davi em Ziclac. Davi está marchando, escute, com os filisteus, porque agora ele servia ao rei dos filisteus Aquis, para lutar uma guerra contra Israel e contra Saul. No campo de batalha, os príncipes dos filisteus disseram: olha, esse é o momento de Saul fazer aliança com Davi, e Davi se voltar contra nós. Mande Davi com os homens dele embora. Aqui chamou ele e disse: olha, eu entendo a sua fidelidade, só que os príncipes não querem você aqui, essa guerra não é sua, vá para sua casa, vá para a cidade que nós te demos lá, Ziclac, vai embora. Só que de onde ele estava para Ziclac eram 3 dias. Quantos dias? Pegue isso, 3 dias. Então eles vão viajar 3 dias, montados a cavalo. Não tinha trem, não tinha avião, não tinha Uber. Era no cavalo, era dormindo no relento. 3 dias, quem viaja 3 dias voltando para casa, ele só tem um pensamento: pois quando eu chegar em casa, vou tomar um banho, vou beijar meus filhos, vou comer uma comida pelas mãos da minha esposa, vou dormir com ela, vou deitar na minha cama. É muito bom você viajar, concorde comigo, mas melhor ainda é quando você volta para sua casa. É bom demais. Só que ele vai viajar 3 dias. Quando ele chega em Ziclac, a cidade estava toda queimada, não tinha ninguém ali. Agora pegue, se coloque no lugar de Davi e veja o que ele passou. 3 dias de viagem. Quando ele chega em casa, tudo queimado. Ninguém tinha ali para dar resposta. Não sabia se o que aconteceu naquele lugar. Então ele tem um cansaço de 3 dias de viagem. Pegue isso. Ele tem um choque psicológico por chegar na cidade, ver ela queimada e não saber o que ali aconteceu. Isso é terrível. Imagine alguém que você ama que some e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ninguém tem notícia. E você não sabe se morreu ou se está vivo. Às vezes você, depois de alguns anos, espera receber logo uma notícia que aquela pessoa está morta, para você tirar a interrogação do seu coração. Mas quando não se sabe, é terrível. Eles chegaram ali e não sabia. Aí agora os homens choraram até não ter mais força. Quando terminaram o choro, pegaram pedras para apedrejar Davi, dizendo que a culpa era dele. Porque desde Adão é assim, a gente sempre procura alguém para colocar a culpa. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Foi a mulher que o Senhor me deu do fruto eu comi. Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente. A gente vai sempre procurando alguém para colocar a culpa. Os homens colocaram a culpa em Davi, sendo que ele estava sofrendo.
pegaram pedras para apedrejá-lo. Ali é um ponto, a prova final da sua preparação. Porque o líder tem que ter postura em momento de crise. O líder tem que ter comportamento diferenciado em momento de crise. Davi era o melhor guerreiro entre os seus. Ele podia dizer: quer me apedrejar? Faz a fila aí, vem um por um aí, bora ver quem é melhor na espada. Vem. Ele podia agir impulsionadamente. Ele podia montar no seu cavalo e fugir. E largar tudo para trás no desespero. Mas a diferença ele faz quando a Bíblia diz: mas Davi se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Ei, às vezes a sua preparação está chegando ao final e virá uma grande prova para lhe testar, para lhe dar o diploma. Se fortalece em Deus, busca nele, clama a ele e ele te responderá. Tem alguém me entendendo? Consulta ao Senhor. Persegue, vai alcançar. Agora ele tem os inimigos 3 dias de vantagem na sua frente. Ele não sabia qual direção seguir. Ele vai pelo espírito. Ele vai no instinto. Encontra um homem egípcio que lhe informa a direção. E aí a Bíblia diz que quando Davi chegou lá 3 dias depois, 200 dos 600 ficaram para trás cansados. E ele lutou do crepúsculo da tarde até a tarde do dia seguinte. Pegue isso, por favor. O crepúsculo da tarde é pôr do sol. A hora crepuscular, 18h45 para 15h45 para as 18 horas, é pôr do sol. É o crepúsculo da tarde, foi quando ele começou a lutar. E a Bíblia diz: e a batalha foi até a tarde do dia seguinte. O cara vem 3 dias de desvantagem, choque psicológico, querendo apedrejar ele. Vai sem direção, na direção de Deus. Acha um egípcio, encontra o caminho, vê o exército e entra na guerra. 5h30 da tarde começou. Deu 7 da noite, ele está guerreando. Deu 10 horas, ele está guerreando. Deu meia-noite, ele está guerreando. 3 horas da manhã, ele está lá guerreando. Amanheceu, ele está lá guerreando. Meio-dia, ele está lá guerreando. No outro dia de tarde é quando ele vence. Aí a Bíblia diz assim: e nada lhe faltou, nem do pequeno, nem do grande. Tudo Davi voltou a recuperar. Tem alguém para adorar aqui? Aguente a sua preparação. Quem está me entendendo, diga amém. Quando ele vence e toma o que é seu, que foi roubado de Ziclag, Saul está morrendo pela mão dos filisteus. Aí agora, ele vai entrar na segunda unção. O povo de Hebron chama ele, unge ele em Hebron pela segunda vez, rei sobre Judá. Sabe o que eu entendo? Primeira unção, preparação, é faculdade, é academia. A segunda unção ainda não é o cumprimento da promessa, é um estágio ainda. Catuque seu irmão e diga assim: você precisa passar pelo estágio. Depois da faculdade, se você não estagiar, você não vai saber o que fazer. Você precisa do estágio. Quando foi o estágio dele? Reinar sobre uma tribo. Agora Davi começa com 400 homens na caverna. Aqueles homens viram 600 famílias. Toca aí, em nome de Jesus. Daquelas 600 famílias, ele recebe a segunda unção. E em Judá, só de soldados, não era o povo de Judá, homens que seguravam a espada, 470 mil. Agora chegou a hora de Davi se lembrar dos erros que Saul cometeu. De Davi se lembrar dos erros que Aquis cometeu. De Saul, de ele aplicar no reinado dele o que deu certo em Saul, o que deu certo em Aquis. Porque até ali ele via Saul tomar decisões e dar sentenças sobre as pessoas. Até ali ele via Aquis tomar decisões e dar sentenças sobre as pessoas. Agora em Judá, ele vai tomar decisões sobre 470 mil. Ele vai dar sentença. A segunda unção
é apenas a ponta do iceberg que Deus vai mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. Entenda, esse ministério aqui começou numa casa que cabia 100 pessoas. Daquelas 100 pessoas, foi para uma outra casa que cabia entre 300 e 400 pessoas. Daquela segunda casa veio para essa casa que cabe 1000 pessoas aqui. Mas nós ainda estamos na segunda unção. Eu vejo cadeiras para 5.000 pessoas. Eu vejo cadeiras para 10.000 pessoas. Deus está preparando cada obreiro aqui para como se comportar. Cada pastor, o presidente, o líder. Porque o que Deus vai fazer é grande. Isso aqui é grande em Salvador, mas é só a ponta do iceberg. O que Deus tem é gigante, é obra grande. Tem alguém para concordar? Me ajude. Meu Deus! A segunda unção, ele sai de 400 para 600 para 470 mil, e em todo Israel ele vai ter que liderar um exército de 1.100.000 homens. Isso pro Bruno. Onde foi que você tirou esses dados? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5. Quando o diabo enche o coração dele para fazer o censo, aí a Bíblia diz, em Judá tinha 470 mil. E em todo Israel, 1.100.000. Você está entendendo aonde Deus está querendo te colocar? Você está entendendo aonde Deus está querendo te levar? Se prepare. Eu já fui 15 vezes aos Estados Unidos. Os primeiros 3, 4 anos que eu fui, não preguei em nenhuma igreja brasileira. Só preguei em igreja hispana. Cheguei na igreja hispana que me levou. O pastor era brasileiro, mas a igreja era hispana. Qual aquele pastor que pregou aqui na terça? Ele é brasileiro, mas ele pastoreia hispano. Preguei a primeira, o pastor gostou. Vai pregar de novo, eu e o intérprete. Peguei a segunda, ele gostou. Quando chegou na terceira, ele disse assim, se você não aprender espanhol para pregar na próxima, você não prega mais aqui, e você não prega mais em lugar nenhum aqui. Ele é aquele pastor general assim, ele que abriu as portas para mim lá em tudo. Ele disse, eu vou lhe dar 30 dias para você aprender espanhol. A primeira vez eu fiquei lá 3 meses, e nos primeiros 30 dias, eu aprendi a falar, a pregar, a cantar, em todo tipo de espanhol que você imaginar na face da terra. Porque tem vários. Tem um espanhol rancheiro. E eu entendia, quando eu entendia aquele rancheiro, eu digo, agora eu estou bom. Eu orava e buscava no jornal. Botava no canal espanhol nos Estados Unidos e ficava assistindo o jornal, porque os reporteros, eles hablam muito bem. Então eles hablavam e eu repetia. Ele hablava e eu repetia. Empecé a pensar em espanhol. E pensei a orar em espanhol. E alabava a Deus em espanhol. Eu subi com o intérprete e o pastor estava me olhando. Lá eles não dão a paz do Senhor, eles dizem que Deus lhe bendiga a cada um. Que Deus te abençoe. E como eles sabiam que eu era um brasileiro, ele vinha falar para mim, Deus te abençoe. Não é a paz do Senhor, é Deus lhe bendiga. E eu saudei, li em espanhol, comecei a falar, o intérprete está aqui esperando eu falar português e eu estou largando. Ela fechou a Bíblia aberta, sentou na frente e eu preguei. Eu preguei 3 meses. Eu voltei com tanto espanhol que em 3 meses tinha gente que achava que eu estava me mostrando, mas não era não. 3 meses que eu voltei, eu começava a conversar e eu metia espanhol pelo meio, porque eu já estava pensando no espanhol. Aí eu voltei lá, 1 ano depois, o mesmo espanhol, porque aqui eu continuei estudando. E alguém disse, você está tomando classes? Eu digo, com Jesus. E um dia eu estava pregando numa igreja em espanhol, e eu querendo falar do Brasil, eu disse, vocês já miraram a película Fast and Furious? Velozes e Furiosos. Aí a pastora disse, você já está habilitado para pregar em inglês? Aí ela me estralou uma coisa. Eu disse, ainda não, mas a partir de agora eu vou começar a me habilitar. Minha esposa está aqui e ela é minha testemunha. Não tem um dia da minha vida que eu não faço uma aula de inglês aqui no meu celular. English is very
A sua preparação vai lhe dizer aonde é que você vai chegar. Você está me entendendo? Se for para aplaudir para Jesus, aplaude bonito. Aplaude bonito, Senhor. Eu já estou terminando. A vida, ela é um treinamento. Quando nós somos jovens, nós temos milhões de preocupações. Como é que eu vou pagar isso? Como é que vai fazer isso? Eu lembro quando eu pastoreava. Eu pastoreei 20 anos, você sabe aqui. Eu fui bispo porque eu tinha 5 igrejas abertas por mim. Quando eu entreguei, emancipei todo mundo, entreguei tudo, porque Deus estava me dando outra direção. Tem gente que não acredita, mas há 15 anos atrás, eu sonhei pregando aqui. Eu vi essa igreja, eu vi esse tamanho, eu vi aqueles quadrados ali, que veio depois, aquele negócio preto e branco ali, que quando apareceu, eu falei, meu Deus, é real. Eu vi essa igreja. Então Deus me deu uma outra direção. Eu fui para os Estados Unidos para ir embora, e Deus falou, volte e procure Wagner Tavares. E eu já tinha sentado em contato com ele, que eu estava lá. Eu procurei no Instagram, vi que ele estava aqui no Buí. E eu voltei, procurei ele, disse, eu quero ficar aqui. Deus mandou eu ficar aqui. Se depender de mim, até a volta de Jesus. Você está me entendendo? A vida, ela é um treinamento. Mas para chegarmos a um nível de descanso, requer experiências e conhecimento de Deus. Quando eu me pastoreava e ainda era no aluguel, minha história é tão louca. Eu passei 20 anos para construir uma igreja, e no dia que eu construí, que eu inaugurei, entreguei tudo e fui embora. Mas quando pagava aluguel, numa favela lá em Camaçari, o aluguel era R$2.500, era muito dinheiro, você não tem ideia, para um povo de favela. E todo mês eu me preocupava, meu Deus, como é que vai ser, como é que vai ser? Mas quando chegava na data certa, o dinheiro lá estava todo. Teve dia que faltava 3 dias para vencer, eu tinha R$300 no caixa da igreja, e naquele culto entrou o aluguel todo. Aí eu fui aprendendo a descansar. Aí um dia eu orei e falei assim, olha Senhor, o Senhor quer saber? Essa casa aqui não é minha não, é sua. Essa obra aqui não é minha, é sua. Então a partir de hoje eu não vou me preocupar mais com aluguel. E eu descansei o meu coração, porque eu sabia que todo mês Deus ia manter a obra dele ali. Requer experiências e conhecimento de Deus. Davi escreveu no Salmo 37, versículo 25. Um dia eu fui moço, hoje eu sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está falando especificamente para alguém aqui nessa noite. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, com o que há de comer e nem o que há de vestir. Você não tem visto os pássaros do céu? Eu os alimento todos os dias. Você tem visto o lírio do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Descansa o teu coração. Eu sou o Deus da tua providência. Eu sou o Deus que abre a porta. Quem está me entendendo, diga amém. Davi é aprovado nos 470. Agora os anciãos de todo Israel começam a ir e vir. Ir e vir. Ir e vir. Faz um pacto e diz: agora você vai ser rei sobre todo Israel. E ele recebe a terceira unção. A terceira unção é o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida de alguém. Quando a terceira unção chegar, você não vai andar mais de carro velho. Você não vai esperar mais acender a reserva para abastecer. Chegou em meio tanque, você vai lá e completa. Você vai se preocupar mais em perguntar quanto custa o almoço. Você vai entrar, vai comer e depois você vai pagar. Você não vai mais fazer pesquisa. Você vai entrar na loja, vai bater seu olho e dizer: eu quero isso aqui. Embala aí, passa aí no débito. Quer nem saber quanto é. É o cumprimento da promessa. Mas escute! O cumprimento das promessas é perigoso. O cumprimento das promessas traz um relaxamento.
uma acomodação. Davi é ungido rei sobre todo Israel no capítulo de número 5 de 2 Samuel. Capítulo de número 6, Davi leva a arca de volta para Israel. Em 42 anos, Saul não fez isso. No capítulo de número 7, deixa eu folhear aqui para pescar. No capítulo número 7, eu já estou em Reis, meu Deus. 2 Samuel. No capítulo 7, Davi faz um pacto com Deus. No capítulo de número 8 de 2 Samuel, várias vitórias de Davi. No capítulo de número 9, Davi está tão consolidado no reino que ele manda trazer um herdeiro de Saul vivo para dentro do palácio e para comer na mesa com ele, porque nada mais ameaçava o reino de Davi. No capítulo de número 10, Davi derrota os amonitas e derrota os sírios. No capítulo de número 11, ele já está acomodado, ele já está consolidado. Aí a Bíblia diz assim: no tempo que os reis deveriam sair à guerra, Davi ficou no palácio. Cuidado quando a promessa se cumprir. Quando se cumprir, você tem que orar o dobro do que você orava antes. Quando se cumprir, você tem que jejuar o triplo que você jejuava, porque vem uma acomodação natural. Já estou no palácio, já tem um exército imbatível, todo mundo paga tributo, já não preciso mais ir para a guerra. Quando ele andou no palácio, na sacada da janela, o laço estava lá armado. E ele cai. E o cumprimento da promessa dele tem um período só de tribulação, de colheita, de espada, de filho contra filho, estuprando, matando, filho querendo tomar o reino dele. Cuidado! A prenda do leão, do urso, do gigante, das lanças de Saul, de Ziclague, que em todo o tempo da sua vida você vai precisar andar com Deus. Em todo o tempo da sua vida você vai redobrar a sua vigilância em Deus, porque o diabo anda rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Ele quer te roubar. Talvez aqui eu fale para 3 classes: da primeira unção, da segunda unção e da terceira. Quem sabe já tem alguém que já está aqui assim, férias no exterior, todo ano troca de carro zero, morando de frente para o mar, casa na linha verde. Oh glória, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Mas cuidado, porque quando você conquista tudo, é o momento onde o diabo começa a lhe rodear, como ele fez com Jó. Você cercou Jó de bens, por isso que ele te serve. Mas Jó ainda está vigilante. Vai lá e faz tudo o que você quiser, mas deixa só a vida dele. E eu tenho certeza que ele vai continuar me adorando e glorificando o meu nome. Quem não entendeu essa mensagem, diga amém.